O relatório mais notável vindo de dentro do Irã são cidadãos e contatos enviando vídeos que mostram como as forças do regime estão usando a infraestrutura civil como escudo. Então vimos o aparato de repressão se infiltrando especificamente em escolas por todo o país. A Guarda Revolucionária Iraniana usa hospitais para reuniões, e isso não é secreto. O porta-voz deles realizou oficialmente uma coletiva de imprensa dentro de uma escola, porque ele sabe que vai ser um alvo, claro, tal pai, tal filho. Como Hamas, vemos a mesma estratégia sendo usada. E se você observar a natureza direcionada dos ataques israelenses, às vezes vai além de apenas um prédio específico, chegando a atingir apenas um andar específico de um edifício. Então é esse nível de precisão com o qual estamos lidando. Para o iraniano comum, isso é visto como um ponto sem volta. Era a ajuda prometida e que está chegando, e a mentalidade se torna mais revolucionária. E quanto aos 1.100, ainda não foi verificado quantos deles são um desses. Parte da milícia de cerco, a ideia de que são civis, não foi de forma alguma confirmada. Claro, a guerra vai ter consequências catastróficas, mas até agora não podemos verificar nada do que está sendo relatado pela República Islâmica ou por outros meios. Interessante, sabe? Os principais clérigos do Irã estariam correndo para escolher um novo líder supremo após a morte de Khamenei. Sabe, como é esse processo nesse momento? Obviamente, estamos vendo muitos iranianos dizendo que, mesmo que alguém fosse escolhido agora, não seria legítimo. E quais são as possíveis implicações de escolher um novo sucessor neste momento para a estabilidade do Irã? O mais interessante é que eles estão considerando se devem escolher o filho de Khamenei, Mujtaba, como líder supremo. Ele é o que tem a bênção da Guarda Revolucionária. Ele é quem sabe operar nos bastidores. Ele entende de política, apesar de não ter experiência nem ter exercido esse papel. Mas isso seria um grande desafio de legitimidade, pois a República Islâmica derrubou uma monarquia alegando que o poder não deveria ser hereditário. Agora vemos esse tipo de sucessão, por isso muitos clérigos estão preocupados. Mas quanto ao impacto na política interna, então as Forças Armadas, principalmente o IRGC, têm usado o apoio clerical e religioso para justificar e legitimar o governo. Sem isso, a República Islâmica pareceria só uma ditadura militar. Todos sabíamos que era assim nos bastidores, mas agora eles mostrariam essa fachada. E claro, não consigo imaginar nenhum ayatolá neste momento se voluntariando para o cargo. Dada a natureza dos ataques agora... Quero falar, obviamente, sobre esses relatos. Temos visto que milícias curdas iranianas estão prestes a lançar ataques contra a Guarda Revolucionária Islâmica agora, e isso está sendo feito em coordenação com os Estados Unidos, além de ser uma forma de tentar fazer com que iranianos comuns se levantem e lutem contra o regime. Estamos vendo respostas um pouco mistas da diáspora iraniana quanto a isso. Por um lado, as pessoas estão dizendo que querem que qualquer coisa seja feita para, basicamente, remover esse regime. E elas não creem que só o poder militar dos Estados Unidos e de Israel possa fazer isso. Por outro lado, preocupações surgem sobre possíveis consequências separatistas, caso os curdos se envolvam. O que você sabe sobre isso? Você está certo em apontar que a mensagem ficaria ainda mais complicada se os Estados Unidos ou Israel decidissem apoiar movimentos separatistas. Claro, a mensagem por tanto tempo tem sido: esta é uma campanha para libertar a nação iraniana da tirania. Os sinais vindos de Israel, falando sobre o passado glorioso da Pérsia, contradiriam diretamente qualquer tentativa de adotar políticas etnocêntricas no Oriente Médio. Isso por um lado. No lado operacional, são alguns milhares de combatentes contra cerca de 10 mil ou até 100 mil forças terrestres do RRGC na Basij. Esses grupos também são muito fragmentados, não sendo uma única entidade curda. Dentro dos próprios grupos curdos iranianos, há pelo menos 5 facções, e mesmo entre elas, há divisões entre diferentes grupos. Um deles, na verdade, o PJOK, foi designado pelo Tesouro devido aos seus laços com uma FDO, o PKK. Então, qualquer comando unificado teria feito isso parecer mais promissor do que vimos até agora. E, novamente, você sabe, é uma questão de mensagem. E o outro lado é a capacidade desses grupos, se eles teriam potencial para representar uma ameaça significativa contra a República Islâmica.